Imagine alguém somente há 2 anos de se formar na profissão mais concorrida do Brasil e talvez do mundo, em uma das universidades mais renomadas do país, a Universidade Federal de São Paulo. E a essa altura, faltando apenas 2 anos, esse alguém decide simplesmente largar tudo e decide que não quer mais aquilo ali para sua vida. E nesse vídeo aqui eu vou detalhar um pouco mais sobre essa parte da minha história. E talvez você tenha chegado aqui de uma forma aleatória, o YouTube possa ter te recomendado esse vídeo aí, e você imagine o seguinte: pô, é muito fácil você tá falando isso aí, talvez, né, tô vendo a casa aí, ou viu alguma coisa minha e você largou porque seus pais são ricos, ou então porque você é de família rica, você tá agora aí na casa do papai e da minha mãe, você não precisa trabalhar. E na verdade isso é muito pelo contrário. Tudo isso aqui, tudo que eu vivo hoje é fruto exclusivamente do meu esforço, nada veio dos meus pais. E essa questão da medicina, inclusive, de eu ter largado a medicina, é algo que muitas pessoas me perguntam até de maneira equivocada, porque viu alguma coisa ou outra ali sobre a minha história, ou talvez um podcast, né? O pessoal coloca já um título ali mais chamativo, largou a medicina e fez múltiplos milhões de reais na internet, enfim. Então o objetivo aqui é explicar com mais detalhes essa transição que eu tive na minha vida e também te trazer aqui, obviamente, ensinamentos sobre isso. Talvez você esteja numa fase aí em que você está pensando em cursar alguma faculdade, em fazer alguma coisa, seguir alguma carreira, ou então você está em dúvida, ou então você já está na faculdade, mas não sabe se é isso que você efetivamente quer para a sua vida. Então isso é extremamente comum, e o objetivo desse vídeo aqui é trazer um pouco dessa parte da minha história e trazer ensinamentos e coisas que eu aprendi ao longo dessa trajetória que com certeza podem te ajudar muito. Vamos lá, resumidamente, quando eu tinha ali uns 15, quase 16 anos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, pô, eu vou ser médico. E como que eu tomei essa decisão? Então, não foi uma decisão pautada na profissão em si, mas o que acontece é que eu sempre fui de família de baixa renda. E eu cresci num ambiente de escassez. Então eu sempre vi ali meus pais, por exemplo, brigando por causa de dinheiro, ou então falando que as coisas estavam caras, ou então deixando de fazer as coisas por conta de dinheiro. Na nossa família a gente era sempre o mais quebrado ali, com carro velho, não podendo viajar com a galera às vezes por falta de dinheiro. Então isso era algo que desde pequeno me incomodava muito. E sinceramente, quando eu era criança ali, ou pelo menos em parte da adolescência, eu não sabia ainda o que eu queria de fato para minha vida, o que eu queria alcançar. Mas eu já sabia aquilo que eu não queria para minha vida, que era uma vida de escassez. Então eu falava, pô, eu quero um dia ter uma casa bacana, eu quero ter um carro legal, eu quero poder viajar, eu quero poder entrar no supermercado e comprar as coisas que eu tiver vontade de comprar. Eu sempre ficava imaginando isso. E aí a nossa sociedade tem muito disso, de ficar perguntando, pô, o que você vai querer ser quando você crescer? Isso é uma pergunta de merda, é uma pergunta idiota que acaba limitando e condicionando e direcionando a pessoa muitas vezes para algo que não é a vocação dela, algo que ela não gostaria de fazer, mas enfim, é uma pergunta enraizada aqui na nossa sociedade. Então o pessoal sempre começa vindo com esses questionamentos e tal, o que você vai querer fazer quando você crescer? Eu falei, pô, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas dentro dessa coisa que eu vou fazer, eu quero algo que possa me trazer uma condição de vida boa. E aí a essa altura você pode olhar e pode falar, pô, então você escolheu fazer medicina por conta do dinheiro, por conta do retorno financeiro? Naquela época, sim, talvez não 100%, mas boa parte da minha motivação era isso, era poder transformar a minha vida. Então eu tinha sim uma admiração pela profissão, falava, pô, profissão muito bacana, vou ajudar outras pessoas, vou ter um impacto na sociedade muito grande também, e além disso vou ser bem remunerado. Mas se não tivesse essa taxação de uma boa remuneração em cima da medicina, o que eu, na minha opinião hoje, para mim médico não ganha bem, tá? Para mim o salário de médico é horrível e tem cada vez mais piorado no Brasil, isso é um fato. Mas naquela época, pô, zero nível de consciência sobre isso. Então, para mim, inclusive, eu achava que, nossa, ganhar 10, 15, 20 mil por mês é muito, ó, é um rio de dinheiro, é um absurdo, é ser rico. Hoje eu vejo que isso não é grande coisa, entendeu? E, inclusive, já comecei a ver depois que eu entrei na faculdade, mas tinha muito forte essa questão ali dentro de mim, e eu falei, pô, se eu tenho que escolher uma profissão para eu seguir, eu vou escolher a melhor. Sei que é a mais difícil, mas sei também que é isso que pode me trazer um padrão de vida talvez melhor
para eu sair dessa vida que eu tenho hoje e poder melhorar a vida da minha família também. Eu sempre fui estudante de escola pública, nunca consegui bolsa de estudo, coisas do tipo, nunca. Sempre estudei na pior escola que você possa imaginar e eu comecei a me preparar ali quando eu estava mais ou menos no terceiro ano do ensino médio, mas foi um ano que eu estudei bastante ali e no ano seguinte eu prestei um concurso de bolsa para um cursinho que tinha lá próximo de casa, um cursinho muito bom inclusive, e eu fui um dos primeiros colocados, acho que foi primeiro ou fui segundo, não tô lembrado agora, e consegui uma porcentagem altíssima lá de bolsa de estudo, quase 100%. Um tio meu veio e ajudou ali a pagar os materiais, enfim, e aí eu passei mais um ano estudando e ao final desse ano eu fui aprovado em 5 universidades de medicina, sendo 3 delas federais e outras 2 particulares com 100% de bolsa pelo ProUni. E aí eu escolhi cursar na melhor de todas, ou pelo menos na mais renomada, que era a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a qual eu cursei medicina aí praticamente até o final do 4º ano, quando eu resolvi abandonar o curso, quando eu resolvi trancar minha matrícula, mas aí a partir desse ponto que eu entrei na faculdade, como que se deu essa transição, como que foi essa questão de expectativa, e basicamente foi o seguinte, então eu passei no vestibular, né, euforia total, falei, porra, agora mudei minha vida, tô com a vida feita daqui pra frente, e pô, pensando em termos de carreira, em termos de profissão, não é uma profissão ruim. Eu, assim, olhando no parâmetro, no nível de consciência que eu tenho hoje, eu acho ruim. Eu acho que fazer medicina pensando em retorno financeiro não faz sentido nenhum. Se médico ganhasse bem, eu ia falar, pô, você pode fazer aí, mas na minha opinião, não ganha bem, tá? Hoje eu tenho essa consciência, mas lá atrás eu não tinha. E aí, pô, euforia total, entrei na faculdade. Pô, primeiro ano ali, aquele ano que você tá com a dopamina lá em cima, que você fala pra todo mundo que você passou em medicina e vem toda a sua família e começa a te parabenizar e fala, porra, agora a família tem um médico, você é o médico da família, você é isso, você é aquilo e não sei mais o que, e aí já todo mundo começa a te chamar de doutor, aquela coisa toda, aquela criação de identidade em cima de você, e não foi diferente comigo, aconteceu muito isso, minha família colocou total expectativa em cima de mim, porque pelo menos da parte do meu pai ali, eu iria ser o primeiro médico de todas as gerações que já tiveram ali na família do meu pai, e, enfim, primeiro ano foi fantástico, assim, em termos de motivação e tal, até que chegou o segundo ano de curso e eu já não estava mais sentindo aquela motivação. E parte disso também era devido às dificuldades que eu estava enfrentando ao longo da faculdade. Por quê? Por mais que eu estivesse cursando medicina em uma universidade federal, não pago nada, mas pô, tem vários outros cursos. Eu pegava 3 transportes para conseguir chegar na faculdade. Então eu acordava 5 horas da manhã todos os dias, eu pegava um ônibus para ir pro terminal de Diadema, aí eu saía da minha casa andando, ia pro ponto de ônibus, pegava um ônibus pro terminal de trólebus de Diadema, aí eu pegava um trólebus até o metrô de Jabaquara e de Jabaquara eu ia até a Vila Mariana ou Vila Conceição, não lembro agora qual era a estação exatamente, e aí eu descia do metrô, ainda andava mais 10 a 15 minutos, dependendo aí da velocidade da passada, para chegar na faculdade. Então, por dia eu gastava entre 5 e 6 horas só me deslocando entre ida e volta da faculdade. Então tinha todo esse desgaste e ainda tinha uma parte do custo aí com passagens. Então o primeiro custo era esse, o metrô eu não pagava porque eu era de família de baixa renda, tinha como comprovar que eu era de baixa renda, eu ia lá no cadastro único, fazia lá o meu cadastramento, comprovava lá salário do pai, da mãe, não sei mais o que, e eles davam esse vale transporte pro metrô, mas trólebus e ônibus eu tinha que pagar e tinha que sair do bolso de alguém esse dinheiro aí. Além disso, tinha os custos ali com alimentação, pô, você passa o dia inteiro ali na faculdade, mesmo comendo no bandejão, uma coisinha ou outra, você vai ter custo, então tem todos esses custozinhos que vão somando ali e acaba dando um impacto ali para quem não tem muito dinheiro. E o que eu tinha que fazer então para conseguir me manter na faculdade? Eu tinha que fazer bico, tinha que trabalhar. Então eu comecei a dar aula particular de física, matemática, biologia, então eu dava plantão também em cursinho, plantão de dúvida, fazia ali monitoramento de simulado e tudo mais. Cara, o que viesse de bico, consultoria, qualquer coisa, eu fazia para eu levantar essa grana e para conseguir manter, comprar minhas coisas ali, enfim. Foi a partir desse ponto que a motivação começou a sumir cada vez mais. Porque quando você está motivado por algo, porque você tem propósito de fato em relação àquilo, você consegue, querendo ou não, apesar de todas as adversidades, era uma situação muito difícil, mas você consegue enxergar uma luz ali no final. E no meu caso, era muita dificuldade e eu não enxergava essa luz efetivamente, porque era só por um retorno, não era por um propósito em si que eu tinha dentro da profissão.
profissão. Mas enfim, eu fui empurrando, tinha muita coisa da faculdade que eu também não gostava, que eu não concordava, que eu não concordo até hoje, muitas coisas que eu considero inúteis, que eles te passam para você estudar, para você decorar e vomitar numa prova. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu acho que o sistema educacional tradicional das faculdades de medicina é extremamente atrasado, retrógrado, ridículo, e naquele ponto eu já achava isso, já tinha essa aversão aí. E aí o tempo foi passando até que chegou no ano de 2020, eu estava ali no 3º ano de curso e eu vi a oportunidade de começar a empreender na internet. Não empreender, né, com essas palavras bonitas, pô, eu vou criar um negócio, vou criar uma empresa, mas quando eu digo empreender, no sentido de começar a vender na internet. E eu vi na internet a possibilidade de gerar uma renda extra. Então naquele momento eu estava numa situação muito difícil, já vinha carregando a situação há bastante tempo, eu tinha que fazer uma grana a mais, a grana que eu fazia era extremamente escassa, era extremamente contada. Se eu conseguisse fazer R$1.000, R$1.500 a mais ali do que eu já fazia, através da internet ou através de qualquer outra fonte de renda, minha vida já ia mudar pra caraca, já ia conseguir ter um dinheirinho ali a mais, fazer outras coisas que eu não podia fazer. Então, porra, namorava nessa época, não tinha dinheiro pra sair com a namorada, não tinha dinheiro pra comprar roupa, não tinha dinheiro pra fazer porra nenhuma. Pensa só, quebrado, sem dinheiro, acordava às 5 horas da manhã, pegava 3 transportes pra chegar na faculdade, passava o dia inteiro lá, à noite dava aula particular, chegava em casa à tarde, 10, 11 horas pra no outro dia acordar no mesmo horário, tinha que trabalhar também sábado e domingo, tinha prova pra caramba, toda semana tinha prova, então eu praticamente não tinha vida. Com essas palavras, literalmente não tinha vida. E aí foi nesse ponto onde aconteceu uma transição aí na minha vida, porque eu comecei a vender na internet, e aí eu acho que esse ponto de transição talvez não compense muito eu detalhar aqui como é que foi, passo a passo, é porque já tem outros vídeos aí, se você se interessar depois você pode assistir esses outros vídeos, tem podcast meu onde eu explico melhor sobre como foi e tal, o que eu fiz, mas o importante para esse vídeo aqui é que eu comecei a vender na internet, atingi essa minha meta aí de fazer R$1.000, R$1.500 ali por mês, só que aí depois eu dobrei, tripliquei, multipliquei em 10, 20 infinitas vezes essa meta e criei uma empresa na internet. Hoje eu tenho 3 negócios na internet, mas nesse ponto inicial eu fiz essa empresa aí focada em vender infoprodutos pela internet, até que eu fui empurrando aí por quase 2 anos dentro dessa rotina, ou seja, eu tinha um negócio já consolidado, com funcionários, com pessoas, pagando impostos, tudo regulamentado, tudo certinho, e ainda era estudante de medicina. Só que a coisa começou a ficar muito desproporcional, porque eu ia pra faculdade e eu chegava com um carro melhor do que o professor. Chegava lá com o Volvo XC60 do ano, carro de R$400 mil, e o professor chegava às vezes lá com um Logan batido. Passei mais de 3 anos da minha vida ali comendo a comida horrível lá do bandejão todo santo dia, e uns meses depois eu pegava, terminava a aula, saía da faculdade por volta de 6 horas e ia pro Sim, pro Sky, enfim, quem é de São Paulo conhece esses restaurantes, gastava R$2, R$3 mil lá num jantar, pedia vinho e tal, e esse já era meu padrão de vida. Até que chegou num ponto em que eu comecei a ganhar muito dinheiro de uma forma assim, até, digamos, desproporcional para um jovem ali de 22 anos. Foi onde eu comecei a me questionar. Eu falei, pô, não faz sentido eu continuar na faculdade. Então o meu negócio começou a faturar ali papo de R$500 mil por mês, enquanto eu ainda estava na faculdade. Como é um negócio online que vende a todo momento, com tráfego, com ofertas diretas, às vezes eu acordava no caminho para a faculdade, eu olhava lá o extrato das dashboards das plataformas e já tinha feito às vezes R$10 mil em vendas no dia, ainda era 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu tava lá numa aula que eu não queria, estudando um negócio que eu não queria, que eu não via sentido, olhando pra cara do professor idiota, que parecia que tinha um rei na barriga, do qual eu não queria olhar pra cara dele também, e eu comecei a empurrar cada vez mais com a barriga a faculdade e focar cada vez mais no meu negócio também. Só que dentro disso, chegou num ponto em que eu comecei a avacalhar muito, a chutar muito balde. Então eu comecei a faltar pra caramba. Então às vezes eu fazia o quê? Em período de aula mesmo, eu ia lá e tirava uma semana pra viajar, vou ali no Nordeste, vou ali em Natal. Pegava, faltava a semana inteira, não tava nem aí. Chegava na prova, colava pra caramba também. Então eu não tinha mais empenho pelo curso. Bom, começou a ventar muito do nada aqui, ó. Vou continuar daqui. E agora talvez também pegue algum barulho de vassoura, barulho de gente falando, porque as 2 empregadas estão limpando aqui a área externa. Mas vamos lá. Como eu estava falando, eu comecei a me desinteressar cada vez mais pela faculdade de medicina e me dedicando somente ali ao meu negócio e já curtindo também um pouco ali da vida, até que chegou num ponto que eu já estava pensando em largar a faculdade, não necessariamente, porra, vou abandonar o curso aqui, mas trancar a faculdade pelo menos. E eu só não fazia isso por pressão familiar e também por pressão
pressão externa das outras pessoas ali ao meu redor. Porque pensa só, um jovem ali de 22 anos que começa a ganhar dinheiro, entre aspas, do nada, muito dinheiro do nada, porque foi num período muito curto de tempo que eu realmente fiz muita grana. Então depois que comecei a empreender na internet, em um ano eu bati o meu primeiro milhão, como eu falei pra vocês, eu já tinha pegado um carro de luxo, já vivia outra vida, já tinha feito algumas pequenas viagens, mas já era alguma coisa, e de repente eu chego lá para minha família, para todas as pessoas e falo assim, vou simplesmente largar a faculdade aqui de medicina na Universidade Federal, faltando 2 anos para eu me formar. Então eu tinha essa pressão comigo mesmo. E embora eu estivesse ganhando muita grana, embora eu já tivesse transformado totalmente a minha vida, já tivesse inclusive transformado a vida da minha família, porque eu já tinha colocado muita coisa para dentro de casa, já pagava a conta, já fazia compra do supermercado, já dava dinheiro para minha mãe, para meu pai, enfim. Então apesar de tudo isso, as pessoas não entendiam como eu fazia esse dinheiro, e também não era algo que eu comentava tanto com elas, que eu comentava, por exemplo, na faculdade com os meus amigos. Eles sabiam que eu ganhava dinheiro através da internet, os meus amigos ali mais próximos, outras pessoas acho que só ficavam viajando, pô, como é que esse moleque aqui do nada apareceu com um carrão, tá aí todo bem arrumado, bem melhor de vida, enfim. Então as pessoas não tinham muito essa noção, e também era difícil para elas entenderem isso, porque é algo totalmente disruptivo. A internet veio para revolucionar o mundo, e não só revolucionar o mundo, mas como também as formas de ganhar dinheiro, de gerar riqueza. E isso é algo que, querendo ou não, ainda não entra muito bem na cabeça das pessoas. Para as pessoas é difícil entender, por exemplo, como que ocorre uma venda online, como que a pessoa ganha dinheiro através da internet, saca esse dinheiro, utiliza esse dinheiro, enfim. Então eu carregava comigo essa pressão. Eu lembro que as poucas vezes que eu comentei ali por cima com a minha mãe, ela já achou um absurdo, porque por mais que eu estivesse ganhando muito dinheiro ali, ela não entendia o que eu estava fazendo, e ela ainda falava, pô, mas você tá ganhando tanto dinheiro e ainda está fazendo a faculdade, não saiu da faculdade, tá conseguindo aí levar, nem que seja empurrando na barriga, por que você não continua? E aí foi onde eu comecei a pensar também. Eu cheguei num ponto que eu tava fazendo ali 10, 15 mil reais líquido por dia, tirando ali questão de custos, investimentos, estava fazendo de 10 a 15 mil por dia líquido. Um jovem fazendo esses múltiplos dígitos todos os dias através da internet, e eu já tinha também acumulado uma alta quantidade de dinheiro. E aí eu comecei a pensar, pô, se eu estou fazendo tudo isso enquanto eu ainda estou dividindo o meu tempo com a faculdade, porque eu perdia tempo pra caramba indo pra faculdade, assistindo aula, estudando pra prova, por mais que eu estivesse empurrando com a barriga, me consumia bastante tempo e energia ainda. Eu comecei a pensar, o que será que vai acontecer se eu largar a faculdade e me dedicar somente ao meu negócio? E ainda, eu tô feliz aqui, é algo que eu me vejo fazendo, e sinceramente eu não me via mais sendo médico. Inclusive não foi só por conta do dinheiro, eu nunca me vi como médico. Eu acho que o único momento em que eu realmente me vi como médico, ou os únicos momentos, foram os momentos ali em que eu ainda não tinha muita noção de como era a medicina, de que eu talvez não iria me adaptar àquilo. Então foi ali antes de entrar na faculdade, primeiro ano. Depois eu já não me via tanto assim com aquele desejo em relação à profissão. E aí foi justamente nesse ponto onde eu decidi largar a faculdade. Então eu me lembro como se fosse ontem, eu fui para uma prova de reumatologia. Eu não tinha estudado absolutamente nada para essa prova. Era um fim de bloco, não chegava a ser um fim de semestre, era um fim de bloco, né? Porque eram blocos trimestrais, e aí em seguida eu ia para o último trimestre ali para depois ir para o 5º ano. E aí eu cheguei nessa prova sem ter estudado nada, era uma prova dissertativa. Como era um fim de bloco, a gente fez a prova, entregamos a prova para a professora, ela corrigiu ali na hora, e quando ela terminou de corrigir essas provas, ela simplesmente olhou para a turma e falou o seguinte: todos estão dispensados, menos o aluno Matheus Borges. O aluno Matheus Borges vai ficar aqui na sala, eu quero conversar com ele. Sendo assim, todos se levantaram, ficamos só eu e a professora na sala. E como eu falei para vocês, até aquele ponto, só os meus amigos mais próximos ali, 3 ou 4 amigos, sabiam o que eu fazia, mas não entendiam ainda muito bem. E aí a professora olhou para mim e falou: como é que você tem coragem de entregar uma prova dessas, com tantas respostas vagas, tanta coisa nada a ver? E eu tô vendo aqui que você tem muitas faltas também. Como que você tem coragem de faltar tanto? O que passa pela sua cabeça? O que você tá fazendo da vida? O que você quer do seu futuro? E ela começou a me esculachar ali. E naquele momento
eu não quis discutir com ela, eu não quis argumentar nada. Eu simplesmente me calei, consenti, me levantei e saí da sala. E naquele momento em que eu saí da sala, eu puxei o meu celular, olhei ali pro meu celular e eu vi que naquele dia eu já tinha feito muita grana. Ou a quantidade de dinheiro que eu já tinha feito naquele dia, só naquele dia, às 11 horas da manhã, provavelmente era o dinheiro que aquela professora não iria fazer o mês todo dando aula todos os dias. Quando eu falo isso, não estou falando para desmerecer a professora ou coisa do tipo, muito pelo contrário, até porque, como eu costumo dizer, eu acho que os professores deveriam ganhar muito mais no Brasil, é uma profissão desvalorizada, mas, enfim, naquele momento passou uma reflexão na minha cabeça. Saindo dali, eu fui direto para a secretaria da universidade, em outro departamento lá, e iniciei o meu processo de trancamento de matrícula. Então fui lá, iniciei o processo, me encontrei com os meus amigos ali que estavam no bar e dei o recado para eles, tô me despedindo de vocês aqui, tô trancando agora aqui a minha matrícula e muito provavelmente 99% de chance que eu não volte mais. Então foi nesse ponto aí que eu tranquei a matrícula. Eu não tinha ainda abandonado de fato a faculdade, mas tranquei a matrícula e não avisei minha mãe, não falei para ninguém, simplesmente foi uma decisão que eu tomei de maneira instantânea. Eu já vinha pensando por um tempo e a decisão em si foi meio que instantânea. E aqui vem o primeiro insight, finalmente, depois de tanta história, depois de contextualizar tudo, vem o primeiro insight, que foi esse. Tem muita gente que às vezes olha a minha história aí, ou então ouve algo por cima, vê alguma palestra minha, podcast, e acha que eu do nada abandonei a medicina. Falei, eu vou abandonar a medicina aqui para viver meu sonho, para empreender, enfim. E na verdade não. Eu inclusive digo que o meu mérito não está aí. Eu não sou um cara assim considerado foda pelo fato de eu ter abandonado a medicina, mas sim pelo fato de eu ter conseguido criar um negócio multimilionário mesmo enquanto eu estava cursando medicina. Então tem gente que reclama muito que não tem tempo, tem gente que reclama muito que está cansado, que não consegue se dedicar mais, que o trabalho consome muito. Cara, eu fazia medicina em período integral e mesmo assim, junto com a faculdade de medicina, eu criei um negócio multimilionário pela internet, uma empresa multimilionária. Então você pode reclamar de qualquer coisa na sua vida, menos por falta de tempo e por falta de energia. Tempo você arruma, você cria prioridades e energia está muito ligada à sua motivação e à sua disciplina. Se você não tem energia, se você está desmotivado, significa que você não tem clareza ainda acerca daquilo que você quer, acerca daquilo que você pode alcançar. E além disso, eu considero que ter largado a medicina, que ter trancado a minha matrícula foi algo muito sensato da minha parte. Por quê? Naquele momento eu estava fazendo muito dinheiro através da internet. Claro, quando eu tranquei, quando as pessoas ficaram sabendo, elas me chamaram de louco, de inconsequente, disseram que eu não estava pensando no meu futuro, disseram que eu estava empreendendo, fazendo algo que não tinha solidez, que eu ia parar de ganhar dinheiro depois, que aquilo era momentâneo, que eu ia, a qualquer momento quebrar a cara, que eu ia parar de ganhar dinheiro e que eu ia ter perdido esse tempo em que eu fiquei trancado caso eu quisesse voltar para a faculdade. E para vocês verem, nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Depois que eu tranquei, aí foi que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, de uma forma que parecia até surreal. Em seguida, fiz novos negócios, todos eles através da internet, e continuei ganhando muito mais dinheiro. A quantidade de faturamento que eu tenho hoje é muito maior, mas muito maior do que a quantidade quando eu tinha lá atrás, quando eu tranquei a faculdade. E eu tenho certeza absoluta que eu vou continuar crescendo e que eu vou continuar ganhando cada vez mais através da internet. Só que naquele ponto, como eu falei, era uma decisão que para mim foi muito sensata, porque eu estava ganhando muito dinheiro e eu já tinha acumulado um bom patrimônio líquido. Ou seja, eu sabia que por mais que o marketing digital, a internet parasse do nada de funcionar, que, por exemplo, caiu a internet no mundo, parei de ganhar dinheiro, as pessoas pararam de comprar através da internet. Enfim, eu sabia que independente de qualquer zica que pudesse dar no meu negócio, eu já tinha muito dinheiro, já tinha um bom patrimônio líquido. E esse patrimônio investido, inclusive, já me dava uma renda passiva maior do que o salário de muitos médicos no Brasil. Ou seja, por mais que eu parasse com o marketing digital, apenas vivendo dos rendimentos do dinheiro que eu tinha acumulado, eu já poderia passar o dia inteiro deitado assistindo Netflix e eu iria ganhar mais do que muitos médicos ali sem fazer absolutamente nada. Então por isso que para mim foi uma decisão sensata também. Como eu falei, o meu mérito não está no fato em si de ter saído da faculdade, porque eu tenho certeza
certeza que muitas pessoas teriam feito isso no meu lugar. O meu mérito está em ter conseguido criar um negócio multimilionário mesmo enquanto eu estava na faculdade. Eu não saí da faculdade para criar, não, eu levei os dois juntos e eu me dediquei muito, ralei muito, perdi inúmeras noites de sono, mas valeu muito a pena. E claro, se eu soubesse onde eu iria chegar, obviamente, aí eu teria largado a medicina lá atrás, nem teria entrado nisso, porque afinal de contas eu não sabia que a minha paixão era empreender, era vender, era criar negócios, era de fato gerar valor através daquilo que eu estava vendendo. E bom, depois que eu tranquei a faculdade, eu tive ali que ouvir muita coisa, inclusive de pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida, e o que eu decidi fazer foi viajar. Então eu passei aí praticamente um ano da minha vida só viajando. Então, eu conheci vários lugares do Brasil, conheci vários lugares do mundo, e como o meu negócio era totalmente remoto e até hoje é totalmente remoto, eu não tenho escritório, todas as pessoas que estão no meu negócio também trabalham de qualquer lugar do mundo, de onde elas quiserem, das suas casas, com as suas famílias, enfim. Então eu comecei a viajar e continuei ganhando muito dinheiro mesmo enquanto eu estava viajando. E bom, acho que o resto é resto, então o objetivo aqui era contar como que foi esse processo para mim, até o ponto de eu ter saído da faculdade, as considerações que eu tive depois de ter saído da faculdade, que eu posso passar de ensinamento para você. Não vale a pena você fazer faculdade hoje se o seu intuito for retorno financeiro, ou então se você não tiver um propósito acerca da profissão. Então eu costumo dizer, você tem vocação para ser médico, você tem vocação para ser advogado, você tem vocação para ser engenheiro, você tem vocação para exercer qualquer tipo de profissão em que você precise da faculdade, precise do diploma para exercer essa profissão. Aí, meu amigo, não tem outro caminho, você tem que fazer faculdade, e a faculdade é o melhor caminho para você, é a coisa certa a se fazer, porque você tem que passar por a faculdade para você conseguir exercer a profissão, exercer a sua vocação. Caso contrário, caso você não tenha vocação, cara, jamais faça a faculdade, jamais pise o pé e perca seu tempo na universidade se você não quer aquilo para sua vida. Quantas pessoas você conhece que fazem um curso aí, às vezes é um curso que eu não vou, falar meia boca, mas o cara entra ali num curso mais fácil de administração, de, recursos humanos, cara, eu não faço ideia. E ele vai lá, termina a faculdade, perde esse tempo todo para falar que tem um curso superior e não usa aquilo para porcaria nenhuma. Não usa. Não exerce a profissão. Então, que sentido existe nisso? Que propósito existe nisso? Já parou para pensar nisso? E outro insight importante aí para as pessoas que estão fazendo medicina. Então, tem muita gente também que me acompanha, que faz medicina ou que é médico e que está em dúvida também sobre a profissão. Cara, você tem que pensar o seguinte: às vezes, muitas coisas que você passa na sua vida, elas não são um fim. Então, tem aquela frase: os meios justificam os fins. Hoje você pode ser médico, você pode ter se arrependido de ter tomado essa escolha, como eu já ouvi muitos falarem. Você pode não estar satisfeito com a profissão, mas pensa pelo lado bom. Você provavelmente ganha mais do que as outras profissões, mesmo não ganhando muito, porque o Brasil hoje é precário, mas você ganha mais do que as outras profissões. Será que você não pode usar esse dinheiro e ter uma vantagem a mais usando esse dinheiro para investir o seu conhecimento ou a sua influência, o seu networking, porque provavelmente você conhece boas pessoas também. Então, quase tudo que você faz na sua vida é um aprendizado e é muitas vezes reversível. Você pode pegar isso aí e reverter de alguma forma que irá te beneficiar, que irá te fazer sair na frente. Por último, conselhos para os jovens aí que têm entre 15 e 16 anos de idade, não sabem muito bem o que querem da vida ainda, querem às vezes conquistar, querem ter uma ascensão financeira, querem morar numa casa bacana, querem viajar para os melhores lugares do mundo, querem ter um carrão legal e estão aí perdidos com uma certa pressão familiar também, alguém te empurrando para você fazer uma faculdade, perguntando que profissão você vai exercer na sua vida, e às vezes também você pode estar fugindo aí dos estudos, achando que não fazer faculdade é sinônimo de não estudar. E, meu amigo, vou te contar uma coisa que talvez seja uma verdade ácida. Talvez empreendendo você vai ter que se esforçar e estudar muito mais do que na faculdade. Cara, se você vê o tanto de livro que tem aqui em casa, tá? O tanto de livro. Isso aqui é mixaria, tá? Isso aqui, confesso que é só de enfeite. Ali no meu escritório tem umas prateleiras com mais de 50 livros, depois tem outra estante com mais uns 20, lá em cima tem mais. Lá na antiga casa que eu morava, na casa dos meus pais, tem mais livro pra cacete lá. Então não fazer faculdade não é sinônimo
de não estudar e não buscar conhecimento. Bom, esse foi o resumo aí desse ponto de inflexão na minha vida. Espero que esses ensinamentos, esses insights tenham te ajudado aí de alguma forma, principalmente você que está um pouco perdido agora, você que talvez não sabe muito bem o que você quer da sua vida ou que está desmotivado acerca daquilo que você achava que queria, achava que tinha escolhido da maneira certa e depois viu que não era aquilo que você pensava. Cara, não tenha medo de seguir em frente, de seguir o seu coração e também não tenha medo de tentar coisas novas, tá? No final da vida só existe uma certeza e essa certeza é o arrependimento acerca daquilo que deixamos de fazer. Não tenha medo de tentar coisas novas e eu tenho certeza que lá no final da sua vida esse arrependimento vai ser infinitamente menor ou praticamente nulo. Então finalizamos por aqui mais um vídeo aqui sem roteiro, apenas para trazer esses insights aí para vocês. Já fazia um tempo que eu queria gravar esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você gosta desse tipo de conteúdo. Como eu falei, não sei que tipo de pessoa vai cair aqui nesse vídeo, se o YouTube vai recomendar para outras pessoas que não tem nada a ver com empreendedorismo, com vendas na internet, mas de alguma forma, se esse conteúdo te agregou, deixa o like aqui, deixa seu comentário. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.